Oi, gente! Boa noite, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje a gente está aqui para tirar as dúvidas da aula 3 do nosso evento Profissão Confeiteira, tá bom? Vamos tirar as dúvidas da aula 3. E se você não me conhece, eu sou a Raquel, sou confeiteira especialista em buttercream e professora online. Seja bem-vindo à live de hoje. Quero saber já de cara, quem já assistiu a aula 3, a 2 e a 1? Me fala aí qual aula que você já assistiu, que eu quero saber, eu quero muito saber. Deixa eu ajeitar aqui, peraí. Me fala se você tá me ouvindo bem aí, se você tá me vendo bem, se tá tudo certo com o som. Boa noite, Amanda, Shirley, Lilia. Boa noite todo mundo que tá entrando aí. Hoje a gente vai falar sobre a aula 3. Vocês assistiram? Legal, hein? Shirley gostou do bolo. Quero ver você fazendo esse bolo, mandando foto pra mim. É um bolo que eu fiz hoje na aula 3, um bolo super tendência e fácil de fazer, gente. Facílimo de fazer. Uma ótima oportunidade para quem tá começando na confeitaria aquele bolo, porque ele é fácil de fazer e ele é muito inovador, hein, no mercado de confeitaria. Então, vai lá ver a aula 3 para você saber que bolo que é. Ensinei uma técnica de escultura em papel de arroz para vocês fazerem no bolo de vocês. Foi super legal a aula 3. Estou recebendo um monte de mensagens sobre a aula 3. Eu quero saber se vocês já assistiram. Núbia já assistiu. Amanda já assistiu. Me fala aí quem já assistiu a aula 3. E é dessa aula que a gente vai falar hoje, tá bom? Na aula 3 a gente fez a montagem do bolo lá, uma montagem super segura e estruturada para vocês verem como é que é, tá? Um tipo de montagem. Também fiz uma decoração usando sobreposição de cores, fiz técnica de escultura em papel de arroz, tá bom? Então, assim, eu acho que vocês não podem perder a aula 3. Na aula de hoje, aqui na nossa live, a gente vai falar sobre as dúvidas que eu recebi de vocês sobre a aula 3, vou fazer um panorama geral e só para você saber, se você tá caindo aqui de paraquedas e não sabe do que eu tô falando, tá rolando um evento desde terça-feira chamado Profissão Confeiteira Especialista em Buttercream, um evento que a gente fez com muito carinho para vocês, um evento gratuito e online para vocês participarem. Para se inscrever, basta clicar no link que tá lá na minha bio, até domingo vai ficar disponível para vocês. Aula 1, 2, 3 e 4. Amanhã é a última aula e vai ficar disponível até domingo esse evento incrível que eu fiz para vocês, tá bom? Então, se você não assistiu nenhuma aula, ainda dá tempo de assistir até domingo, 23h59 para vocês assistirem. Depois eu vou tirar do ar e aí acabou, tá? Para se inscrever, clica no link, tá lá na minha bio, se inscreve e vai lá participar, porque foi um evento que a gente fez com muito amor e carinho para vocês. Dá muito trabalho, viu, gente? Dá muito trabalho, vocês não fazem a menor ideia do trabalho que dá, mas é feito sempre com muito amor e carinho para vocês. E eu quero saber o que vocês acharam do evento depois que acabar, né? Amanhã é a última aula, quero saber tudinho, tá bom? Vamos começar então a falar sobre a aula 3, as dúvidas que eu recebi. E também eu vou fazer, tô até com uma cola aqui, ó. Vou fazer um panorama da aula 3, de tudo que eu falei lá, tá bom? Para vocês, a gente bater um papo aqui hoje sobre decoração de bolo. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário sobre as aulas, coloca nos comentários aí que eu vou ler também, tá bom? Eu vou tirar algumas dúvidas, mas se você tiver dúvida agora, é só você colocar que a gente vai ler também. Eu vou ler aqui também, tá bom? Vamos começar então? Na aula 3, boa noite, Dalva, boa noite, Adriele, boa noite, Marilane, boa noite. Na aula 3 eu comecei lá falando sobre montagem de bolo. Esse é um tema que vocês gostam, que vocês têm medo de fazer a montagem, porque a montagem é importante para a segurança do bolo, viu, gente? Então, eu fiz lá e mostrei para vocês a montagem do bolo certinha, estruturada, como é que faz a montagem, o que tem que fazer. Botei tudo lá para vocês e as câmeras lá no evento mostram muito de perto o que você tem que fazer e tudo que você tem que prestar atenção para ter uma montagem estruturada, tá bom? Boa noite, Andresa, que bom, obrigada. Boa noite, Mara.
Obrigada também, obrigada. Boa noite. Comecei, obrigada Jéssica, melhor professora, obrigada. Comecei lá montando um bolo. E a primeira coisa na montagem que você tem que se atentar, qual é a primeira coisa na hora de montar um bolo que você tem que se atentar? É a base que você vai montar o seu bolo. A base que a gente vai montar o bolo é muito importante. Por quê? A cobertura que eu uso é o buttercream. Falei sobre o buttercream na aula 2, quem não viu vai lá ver. A cobertura que eu uso é o buttercream, e o buttercream, como ele é feito de manteiga, ele fica duro na geladeira, ele fica super duro na geladeira. E a gente bota na geladeira para fazer o transporte, né? Depois que a gente tira da geladeira, ele super duro, porque manteiga fica dura na geladeira, se a base que a gente montou o bolo não for uma base rígida e forte, ela vai balançar e isso pode fazer a sua cobertura rachar. E rachando é um prato cheio para você ter o recheio vazando, é um prato cheio para você ter problema na estrutura do seu bolo, tá? Então, o ponto número 1 para você ter um bolo seguro, que não vai desabar, que vai estar tudo certo, vai chegar lindo lá na mesa do seu cliente, é a base que você monta o seu bolo. E essa base eu indico para vocês que você faça o teste, tá? Pegou a base, ela mexe, é uma base de papelão maleável, porque tem base de papelão que é super mole, essa você não deve montar de jeito nenhum, e tem base de papelão que é um pouco mais rígida, os fabricantes estão fazendo essas bases de papelão mais rígidas, mas eu também não indico, porque se você fizer força, ela dobra, tá? Se você fizer força, ela dobra. Então, fez força, dobrou, não use essa base para montar o seu bolo, tá bom? Tem base no mercado de MDF de 3 milímetros, 6 milímetros e 1 centímetro. São as bases de MDF que eu indico para vocês. Mas mesmo de 3 milímetros, ela é super fininha. Se você dobrar, ela não quebra, não dobra, né? Não acontece nada, você até pode usar. Mas eu indico de 6 milímetros e de 1. Para mim, são as mais seguras para você montar seu bolo e não ter problema na estrutura do bolo, tá bom? Isso é muito importante e às vezes a gente não presta atenção na base que a gente vai montar o nosso bolo. É o primeiro ponto, tá? Às vezes a gente vai querer uma base um pouco mais barata, uma base de papelão, e a gente vai ter problema na estrutura do bolo. Então, a base mais grossa que tem no mercado é R$6. Você vai colocar isso no custo do seu bolo. Isso não vai sair do seu bolso. E é seguro, muito mais seguro você montar numa base mais rígida do que você montar numa base maleável e correr o risco do bolo rachar, tá bom? Esse é o primeiro ponto sobre estrutura de bolo, sobre montagem de bolo que a gente vai falar hoje. Deixa eu ver aqui se alguém mandou alguma pergunta. A Núbia perguntou, como proceder no caso de fazer naked cake? Aí não vai ter buttercream para estruturar? O naked cake, ele é de fato um bolo mais sensível do que o bolo todo coberto com buttercream, tá? Mas eu, mesmo naked cake, eu faço a cinta de contenção em buttercream e não cubro. Eu deixo naquele jeitinho com buttercream antes e não cubro. Dá pra fazer naked cake sem cinta de contenção e aí você vai ter o recheio mesmo aparecendo, tudo bem, mas aí a técnica da montagem também tem que ser bem certinha, o transporte também tem que ser bem certinho. Um naked cake não tem como ser tão seguro quanto um bolo coberto, tá? Eu preciso falar a verdade pra vocês. O bolo coberto é mais seguro do que o naked cake, mas o naked cake também com a montagem correta, ele aguenta o transporte. Mas eu faço até o meu naked cake, eu faço usando cinta de contenção e buttercream, porque fica super bonitinho também o buttercream em volta, ele fica parecendo o recheio, né? Mas é a cinta de contenção, e aí eu escolho um buttercream na mesma cor do recheio, para não ter essa diferença de cor, tá? Mas é mesmo naked eu faço cinta de contenção. Sim, Carol, o custo da base está dentro do custo do bolo, tá? Ele é como se fosse um insumo que você vai usar. E aí você pode, tem duas opções, você coloca no bolo, no custo do bolo e não pede de volta para o seu cliente, deixa com ele fica para ele e você compra outras depois. Ou você vai dizer para ele, olha, essa base aqui custa R$6. Se você me devolver, eu te devolvo o dinheiro. E aí vai ter cliente que vai falar, não precisa, vou ter que ir na tua casa levar, não precisa e tal.
e aí você deixa com ele. Você pode fazer isso, tá? Você sempre bota o custo no bolo. E aí, se ele te devolver, você pode até devolver o valor de custo para ele, porque você não vai ter lucro em cima da base. Mas aí você pede para ele, ó, se você me devolver, eu te devolvo os R$6, ou quanto custar a base para você. Vai ter cliente que vai falar, não precisa, não, deixa aqui comigo, eu fico com essa base aqui. E aí você deixa no custo do bolo, tá? Sempre a gente tem que colocar tudo no custo, tá? A caixa de transporte, a base, tudo tá no custo do bolo, tá? Boa noite, Paula. Núbia, o papel de arroz que eu usei lá no bolo do nosso evento, ele pode ser achado como papel de arroz ou folha de arroz. E ele é usado para fazer comida asiática, comida tailandesa, comida japonesa. É um papel de arroz assim redondo, usado para esse tipo de culinária. Então você bota na internet papel de arroz ou folha de arroz. Vai aparecer um monte de loja lá para você comprar pela internet, caso você não ache no presencial, tá? Mas é fácil de encontrar pela internet, tá? Deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Então, vamos passar aqui para a próxima dúvida aqui que eu recebi, eu anotei aqui, tá? Deixa eu ver. Posso fazer a contenção saborizada com recheio, tipo recheio de geleia com brigadeiro e saborizar o buttercream com a geleia para fazer a contenção? Claro, o buttercream dá para saborizar com um monte de ingredientes. Você pode saborizar o buttercream com um monte de ingredientes e colocar na sua cinta de contenção ele saborizado dessa forma, tá? Isso é super tranquilo e aí fica da corzinha do recheio, né? E aí você escolhe a cinta de contenção, ela pode ser ou da cor do recheio ou da cor da cobertura, você escolhe, tá? Vamos falar então, falei sobre a base, a espessura da massa, tá? A espessura da massa, que a gente corta o disco de massa, ela pode ser da forma que você preferir. Eu sempre vou dizer para vocês o que dá certo para mim, que eu já testei incansavelmente. Então eu sempre passo para vocês e para as minhas alunas o que dá certo para mim. Mas o que não significa que o resto tá errado ou vai dar errado se fizer de outro jeito, não é isso, tá? A espessura da massa que a gente faz para cortar o bolo, eu sempre gosto de 2 centímetros, 2,5 centímetros ou 3 centímetros. A minha favorita, que eu acho que fica um tamanho ideal, é de 2,5. Eu sempre corto todos os meus discos de massa de 2,5. Existe bolo com 1 centímetro de espessura e aí vai ter várias camadinhas de bolo? Vai, existe. Mas não é esse tipo de trabalho que eu faço, tá? Os meus bolos, eles têm 2,5 centímetros de espessura, ou 2 ou 3. O que eu prefiro é 2,5. Não quer dizer que se você fizer com 1,5 vai dar errado, seu bolo vai desabar, não é isso. Mas eu ensino sempre o que deu certo pra mim, que eu nunca tive problema, 2, 2,5 ou 3. E aí é o que eu ensino pra vocês, tá bom? Para reutilizar o buttercream, precisa bater na batedeira novamente? A Ivane perguntou. Você não precisa bater na batedeira novamente, mas ele fica um pouco com ar. Você pega uma espátula de silicone e mexe que ele fica lisinho de novo. Se você botar na batedeira, ele também fica lisinho de novo, mas não precisa necessariamente voltar para a batedeira, tá? Vamos lá, então. Falei da espessura da massa, então você escolhe 2, 2,5 ou 3, que é o que sempre deu certo pra mim, que eu nunca tive nenhum problema. Indico pra você sempre o que deu certo pra mim, que eu não tive nenhum problema, tá? Se você quiser fazer um bolo com 1,5 e aí é contigo, é teu teste, é tua experiência, tá tudo bem. Tá tudo certo, não necessariamente vai desabar, mas eu indico sempre 2, 2,5 ou 3. Oi, tia Lúcia, boa noite. Boa noite, Maurício, tudo bem? Boa noite. Como vocês estão? Já assistiu a aula 3? Me fala quem já assistiu a aula 3. E a quantidade de recheio, quanto é necessário? Deia, Encanto Doces. Na aula de hoje, na aula 3 do nosso evento Profissão Confeiteira, eu mostrei uma montagem de bolo e mostrei qual a quantidade ideal de recheio. Você precisa ver a técnica da montagem para você saber qual é a quantidade ideal de recheio para você colocar no bolo e não ter problema, tá? É muito frustrante quando você faz um bolo. Quem nunca, tá, gente? Meu primeiro bolo desabou e eu fiz tudo errado naquele bolo, eu sei exatamente porque ele desabou, tá? É muito frustrante quando você faz uma massa deliciosa, um recheio delicioso, uma montagem que você acha até que estava certa,
faz tudo maravilhoso. O teu bolo, quando você acaba de decorar, ele tá lindo, porque ele só vai desabar depois. Quando você acaba de decorar, ele tá lindo, e aí você, no meio do transporte, ou quando você entrega para o cliente, ele desaba. Não tem nada mais frustrante do que isso para uma confeiteira. E para você ser uma confeiteira especialista, você se tornar uma confeiteira profissional, você precisa se atentar a todos os aspectos envolvidos dentro de fazer um bolo. Fazer um bolo não é fazer receita, não é reproduzir receita. Existe um monte de técnica envolvida, existe muita receita envolvida, existe muitos pulos do gato ali envolvidos para você ter no final um bolo que vai estar bonito, gostoso e inteiro seguro, né? Não adianta o bolo estar bonito e gostoso e desabar. Então, o tipo de recheio que você vai botar no seu bolo é importante. E a quantidade de recheio é muito importante. É por isso que eu montei um evento, nós montamos um evento de 4 dias para te ensinar todos os aspectos importantes para você se tornar uma confeiteira profissional e especialista em buttercream. E a quantidade de recheio, quantidade de calda, isso tudo é muito importante. Lá eu falei para você que para você botar o recheio, você não pode passar da cinta de contenção. O que é cinta de contenção? Vamos falar sobre isso. O que é cinta de contenção? A cinta de contenção é uma barreira que você faz em cada disco de massa que serve para o seu recheio não vazar. Então, em cada disco de massa, na hora da montagem, você vai fazer uma cinta de contenção que vai impedir que o seu recheio vaze do bolo, tá? A cinta de contenção, ela deve ser feita de um material que seja seguro o suficiente para segurar o recheio no centro. E nada é mais seguro do que o buttercream. Por quê? Porque ele fica duro na geladeira. E aí ele fica na beirinha ali, você vai levar para a geladeira, depois de ele estiver pronto, ele vai endurecer. No transporte não corre o risco do seu recheio vazar, porque ele vai estar duro. Depois que ele for ser consumido em temperatura ambiente, também o recheio não vai vazar. Mas duro na hora do transporte gelado é melhor ainda. Então, cada disco de massa vai pegar o disco de massa, fazer a cinta de contenção com o buttercream, que é a cobertura, e botar o recheio no centro. Outra massa, cinta de contenção, recheio no centro. A calda antes, né? E o recheio no centro. A cinta de contenção, para mim, é um dos pontos mais importantes na segurança do bolo. E aí você vai me perguntar, a cinta de contenção é obrigatória em todo bolo? Ela é obrigatória fazer a cinta de contenção em todos os bolos? Na teoria, você pode fazer a cinta de contenção sempre que o seu recheio estiver muito cremoso, estiver mais cremosinho. Se o seu recheio estiver firme, na teoria, você não precisa fazer a cinta de contenção. Só que eu indico para as minhas alunas fazerem cinta de contenção em todos os bolos. Por quê? Porque não tem prejuízo. Você perde um pouquinho de espaço de recheio, só que o buttercream é gostoso. Então você não tem prejuízo, você só tem boas coisas, só tem lucro, tá? Botando cinta de contenção. Então eu sempre coloco cinta de contenção em todos os meus bolos, mesmo que o bolo esteja, mesmo que o recheio esteja mais cremoso, tá? Posso usar geleia industrializada? Sim, você pode usar geleia industrializada no bolo. Procure boas marcas, tá? Pra colocar no seu bolo, mas você pode sim. Eu gosto de fazer geleia caseira. Eu acho muito legal fazer geleia caseira, fica delicioso. Mas tem boas marcas de geleia industrializada que você também pode usar, tá? Buttercream suíço é tudo, eu concordo, hein? Eu amo. A Dani perguntou, só pode fazer a cinta com o buttercream? Você pode fazer a cinta com qualquer coisa que seja segura para segurar o recheio ali no centro. Você pode fazer a cinta de contenção com o buttercream, que ele é bem seguro. Você pode fazer a cinta de contenção com uma ganache mais firme, mas aí, para quem está começando, eu não indico, porque para fazer uma ganache mais firme, você vai precisar ter um conhecimento técnico um pouco mais avançado. Então, eu indico que você faça com buttercream, que qualquer iniciante consegue fazer buttercream, é bem fácil de fazer. E também você, na teoria, até poderia fazer a cinta de contenção com bolo. Você pode usar um disco de bolo vazado no centro para fazer uma cinta de contenção e botar ali no centro. Mas é também, para mim, um pouco mais complicado, vai ter desperdício de massa, porque eu vou ter que cortar a parte do centro. Então, para mim, a melhor coisa, o melhor ingrediente para fazer cinta de contenção é com o buttercream, tá? Manteiga sem lactose pode ser uma boa opção. Eu nunca testei fazer buttercream com manteiga sem lactose, tá?
Tem que fazer o teste. Você faz buttercream com manteiga caseira, de nata ou de creme de leite fresco? No meu dia a dia não, tá? No meu dia a dia eu uso manteiga industrializada sem sal para fazer o buttercream, mas é super possível fazer o buttercream com manteiga caseira, tá? Minha região é quente, mesmo assim posso fazer a contenção com buttercream? Sim, o buttercream ele é um produto que aguenta calor. Você não pode pegar um bolo com buttercream e botar embaixo de sol direto, mas nenhum bolo você pode colocar embaixo de sol direto, tá? Mas mesmo no calor, que não seja embaixo de sol direto, o buttercream é bem resistente, porque ele tem um merengue como base, não é só manteiga. Se você pegar um tablete de manteiga e deixar no ambiente quente, provavelmente essa manteiga vai ficar bem mole. Mas se você pegar um buttercream e deixar no mesmo ambiente muito quente, não vai ficar. Por quê? Porque tem um merengue como base. O açúcar e o ovo protegem muito o buttercream dessa temperatura mais quente, tá? Então, o buttercream aguenta super bem o calor. E ele é usado no Brasil todo. Tem confeiteira fazendo buttercream, usando cobertura em buttercream no Brasil todo, tá bom? Então, você pode ficar tranquila com relação a isso. Outra coisa que eu falei lá na nossa aula 3 é sobre calda, tá, gente? Não existe regra sobre isso, existe o que dá certo pra você. E eu sempre vou falar pra vocês o que dá certo pra mim. Eu só uso pincel pra molhar o bolo com calda. Eu não uso bisnaga botando assim chuvinha de calda no bolo. Porque eu acredito muito que quando uma massa é boa, ela não precisa de excesso de calda, tá? Então quando você tem uma massa boa, bem feita, você não precisa exagerar na calda. A calda vai ser só um ingrediente a mais para você colocar no bolo. E eu só coloco com pincel. Eu não coloco com bisnaga. Eu só coloco com pincel, tá? Eu mostrei lá na maratona não, lá no Profissão Confeiteira, como se coloca a calda no bolo, tá? Então, não existe regra, você pode usar bisnaga se você quiser, a quantidade de calda é contigo, mas eu, nos meus testes aqui, e eu tendo a confiança que a minha massa é gostosa, eu boto só um pouquinho de calda com o pincel, tá? Saborizar o buttercream com geleia de morango caseira pode, e também pode com doce de leite. Fica ótimo, tá bom? Ivani. Eu costumo usar o buttercream de merengue suíço, que pra mim é o grande campeão, é o que eu mais amo, tá? Tô achando o buttercream de merengue suíço mole. Será que minha receita tá errada aí? Pode ser a sua receita. E saiba, no calor ele fica um pouco mais cremoso e no frio ele fica um pouco mais rígido. Mas não é mole, tá? No calor ele não fica mole. Ele fica um pouco mais cremoso no calor e no inverno ele fica um pouco mais durinho. Até no inverno, pra gente usar, a gente bota 10 segundos, 5 segundos no micro-ondas pra ele ficar mais cremoso. Mas também dá pra usar. As pessoas têm medo de usar o buttercream no verão, só que ele é mais difícil de trabalhar no inverno, porque ele fica mais durinho. Só que também facílimo de resolver, você bota no micro-ondas 5 segundos e ele volta pra cremosidade dele e você consegue fazer tudo bem, tá? Vamos ver então aqui mais alguma pergunta que eu recebi. Tipos de montagem. Lá no nosso evento Profissão Confeiteira, eu te mostrei um tipo de montagem usando o buttercream, usando técnica de montagem. Só que existem diversas formas de você montar um bolo, tá? Aquela não é a única forma que tem de montar um bolo. Eu te mostrei uma das formas, que é a minha favorita, que eu dividi com vocês. Mas existem outras formas também muito legais para você montar o bolo. E aí cada um vai se sentir seguro montando um bolo de uma forma diferente. Então tem vários tipos de montagem, também não tem certo e errado. Eu já testei algumas, existem 3 que eu gosto mais, que eu confio mais. E lá no nosso evento Profissão Confeiteira, eu te mostrei uma forma muito, muito, muito segura de montar o bolo e fácil. Para mim é bem fácil. Mostrei lá, quem não viu, vai dar uma olhadinha lá. Porque eu mostrei como se monta o bolo de forma segura usando um acetato, que é um produto que você encontra em loja de confeitaria, é uma espécie de plástico, tá? Então é fácil de encontrar e eu mostrei lá pra vocês como que se monta o bolo com o acetato, tá bom? Vamos falar então só mais uma coisinha aqui. Peraí, gente, deixa eu ver aqui que meu celular, ele acabou de me avisar que está acabando a bateria. Peraí. Acabei de pegar
o cabo pra deixar aqui do lado, porque se der problema eu boto. O celular de vocês tá louco? Meu celular tá louco. Ficou o dia inteiro carregando e agora tá dizendo pra mim que acabou a bateria. Vou dar na cara dele. Deixa eu ver aqui as perguntas também. Em relação a saborizar o buttercream, você pode usar uma quantidade dentro de um bom senso. Não tem uma quantidade ideal, assim, que eu posso te dizer fechado, tá? Cada ingrediente você pode botar uma quantidade, tá? Mas, assim, é dentro de um bom senso. É muito difícil perder o ponto do buttercream, mas se você fizer alguma coisa, assim, de botar muito, você pode perder. Mas é difícil, tá? Então, dá pra saborizar o buttercream com muitas coisas, é difícil perder o ponto, tá? Eu vou colocar o cabo aqui no meu celular, porque eu tô com medo de desligar e a gente perder a nossa live. Vou botar o cabo aqui, peraí. Se vocês tiverem mais perguntas, podem mandar, tá bom? Que eu vou ler todas que vocês mandarem. Deixa eu botar aqui. Pronto. Pronto, agora estamos seguras. Vamos lá, então. Outra coisa que vocês me perguntam muito, que eu falo muito com vocês sobre montagem de bolo, é você tomar cuidado para não ultrapassar o calendário da montagem, tá? Existe um calendário de montagem que você tem que seguir. Você não pode, gente, não pode fazer, entregar e fazer tudo num dia só, entregar para o seu cliente. Isso é altamente perigoso para a estrutura do bolo. Ele precisa de um tempo de geladeira, de um tempo de descanso, de um tempo de acomodação. Você não pode entregar no mesmo dia. Você está querendo ser uma confeiteira profissional. Você é uma confeiteira profissional. Você não pode aceitar encomendas pro mesmo dia, tá? Eu sei que é difícil, eu sei que a gente quer ganhar um dinheiro, a gente tá precisando de dinheiro, tá todo mundo precisando de dinheiro, tá tudo bem com relação a isso, mas cuidado para você não acabar com a sua empresa, com a sua confeitaria, porque um bolo seu desabou. Então toma cuidado com isso. 3 dias é o mínimo de antecedência de encomenda, tá? Entregar no mesmo dia, você deixa aqueles outros tipos de bolo vulcão, bolo no pote. Você até pode ter esse tipo de opção no seu cardápio, até nem indico, eu indico que você seja especialista. Especialista naquele tipo de bolo, tá? Mas bolo alto não dá pra você fazer entregar no mesmo dia. Você precisa ter seriedade no trabalho e ser uma confeiteira especialista e fazer tudo no mesmo dia, tá? Qual o melhor buttercream? O Thiago perguntou. Merengue suíço, americano, francês ou italiano? É uma questão de gosto pessoal, né? Mas pra mim o melhor é o buttercream de merengue suíço, porque pra mim ele é o mais fácil de fazer, pra mim ele é o mais gostoso e é super seguro na estruturação do bolo. Então, pra mim o melhor é o de merengue suíço. O de merengue italiano também é bem gostoso, mas ele é mais difícil de fazer para quem tá começando. Então eu ensino o buttercream de merengue suíço, que é sucesso para quem tá começando ou para quem já tem experiência com confeitaria, porque é muito fácil de fazer, 3 ingredientes só, manteiga, ovo e açúcar, e é super fácil de fazer, aguenta calor, é delicioso, pode saborizar com vários tipos de coisas. Então, pra mim, o campeão é o buttercream de merengue suíço, porque ele tem um merengue, então ele é muito mais gostoso por causa disso. E ele aguenta bem o calor e ele é fácil de fazer. O americano, ele é super fácil de fazer, só que ele é ruim. Ele só leva manteiga e açúcar, então ele tem um gosto fortíssimo de manteiga e ele não tem a estrutura de um buttercream que tem merengue, tá? Então, pra mim, é o buttercream de merengue suíço. Deixa eu ver se tem mais aqui. Qual tipo de esponja eu uso para essa técnica de hoje? Tem alguma melhor? É esponjinha que você vai comprar, esponja de cozinha, tá? Mas você, óbvio, você vai usar só para isso. Só para isso. Você não pode usar a esponja para outra coisa, tá? E eu até indico usar uma vez só. Então, o que eu faço? Eu recorto ela em pedaços pequenos, uso naquele bolo e jogo fora aquele pedacinho. Para não gastar uma esponja inteira, eu corto em pedacinho pequenininho e uso só para isso. Você também pode comprar esponjinhas em loja de artesanato, aquelas esponjinhas até que vem com um cabinho também para usar. Pode ser qualquer tipo de esponja, tá? Cakes Dali perguntou, a quantidade de manteiga vai de acordo com a quantidade de ovos e açúcar? É uma receita balanceada, tá? Pra dar certo, pra você não ter problema, eu não tenho essa coisa assim de te dizer essa relação de quantidade, tá? É uma receita que eu testei incansavelmente até chegar na receita perfeita de buttercream, eu testei
muita receita de buttercream para chegar nessa receita que para mim é sensacional, muito fácil de fazer e atende todos os requisitos para mim, para o bolo ficar ótimo, bonito, em termos de estrutura, em termos de decoração. Para mim é incrível. Eu sinto muito orgulho de trabalhar com essa cobertura, de fazer esse tipo de bolo. E eu amo, sou suspeitíssima para falar do buttercream, mas eu testei muito essa receita para ela ser do jeito que ela é, tá? A outra coisa que eu quero falar com vocês viram, quem teve lá na aula 3, vocês viram lá que é possível você fazer quinas diferentes, né? Aqui tá o bolo, né, vamos dizer, e isso aqui é a quina, tá? Essa parte aqui de cima é a quina. E com o buttercream você pode fazer quinas diferentes. Você pode fazer uma quina perfeita, que aí você leva o bolo para a geladeira, porque quando você espatula o bolo, o buttercream sobe, faz uma subidinha, uma rebarba, tá? E aí para você tirar essa rebarba, você leva para a geladeira e corta. Então você consegue cortar porque fica duro na geladeira. Então é sensacional por causa disso. Essa é a quina perfeita. Se você deixar subir e não cortar, é a quina imperfeita, que também é uma super tendência em decoração de bolo. Bolos mais rústicos usam a quina imperfeita, tá? É sensacional. E tem também a quina arredondada, que aí você não leva para a geladeira e você passa a espátula, ela fica um pouco mais arredondada. Não fica perfeita reta, mas também não fica imperfeita. Ela fica mais arredondada. Sim, é a Martins Lopes 24. Tudo que você fizer na receita se interfere, sempre. Então ela foi muito balanceada para estar daquele jeito. Então se você diminuir o açúcar, interfere, diminuir a clara, interfere, no bolo tudo que você diminuir ou aumentar, interfere, sempre interfere, tá? Para saborizar o buttercream com ninho, eu indico fazer uma pastinha de leite ninho. Você pega o leite ninho, bota um pouquinho de água, faz uma pastinha, dissolve o leite e aí depois coloca no buttercream. Mas sinceramente, gente, as pessoas adoram isso de ter leite ninho para saborizar as coisas, mas leite ninho é leite. Não tem tanta diferença de sabor você saborizar o buttercream com leite ninho. Nutella, sim. Nutella, se você colocar no buttercream, fica incrível. Mas leite ninho, não vejo tanto motivo assim. Então é um produto que você vai gastar dinheiro e não vai dar tanta potência de sabor no buttercream. Mas dá. E aí eu indico você fazer uma pastinha para colocar, para não ficar poroso, tá? Buttercream pode ficar 2 dias fora da geladeira, tá? E 5 dias na geladeira. Pode substituir por xilitol, sim. O buttercream dá pra fazer com xilitol. Deixa eu ver se alguém tem mais alguma pergunta, que aí eu vou continuar aqui com a minha listinha. Aí lá na nossa aula também, com Nutella é o mesmo processo para saborizar o buttercream. Mesmo processo. Você pode botar a quantidade que você quiser dentro de um bom senso, tá? E dentro de um limite para você não passar. Sempre que a gente vai saborizar o buttercream, a gente tem que saber que saborizar não é transformar naquela coisa, e sim dar um sabor de Nutella para o buttercream, tá? Você não vai transformar o buttercream em Nutella, então você vai dar um sabor. Então, bota um pouco, vai provando e vai colocando, tá? A quantidade eu não tenho aqui de pronto para te dizer, é sempre dentro de um bom senso, tá bom? Lá no meu curso eu coloco as quantidades na apostila de indicação, mas as minhas alunas sabem que elas podem botar menos ou mais. Um pouquinho menos ou um pouquinho mais. É dentro de um bom senso, mas eu dou uma quantidade lá, parâmetro de cada ingrediente que você pode saborizar o buttercream. Também pode usar açúcar de outros tipos no buttercream, Gisele. Qualquer tipo de açúcar. Branco, mascavo, demerara, cristal, açúcar de confeiteiro, qualquer tipo de açúcar você pode usar no buttercream, sabendo que se você botar o mascavo, por exemplo, seu buttercream vai ficar escuro, se você botar o branco, seu buttercream vai ficar claro. Então, é isso que você tem que saber em relação ao açúcar, mas pode usar qualquer açúcar no buttercream. As claras podem ser pasteurizadas ou não. Você pode usar aquele tipo da garrafinha ou a que vem no ovo mesmo. E a manteiga, você pode usar manteiga com sal ou sem sal, sabendo que eu prefiro sempre a sem sal. Para mim, o buttercream fica mais gostoso com a manteiga sem sal. Mas se você usar com sal, também é possível fazer tranquilamente. Mas aí vai ter um sabor diferente e aí é um gosto pessoal mesmo, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta.
Gisele Fabrício, se atrasou, mas depois eu vou deixar lá no IGTV essa live, tá bom? Posso usar chocolate no buttercream? Sim, você pode usar chocolate de qualquer tipo no buttercream. Branco, amargo, meio amargo, ao leite, pode usar cacau em pó, chocolate em pó, tudo isso você pode usar no buttercream. Buttercream, gente, é vida. Você pode saborizar o buttercream com o que você quiser e fazer um buttercream de qualquer sabor. Então é uma cobertura que pode ser de qualquer sabor, que você pode saborizar ele com qualquer coisa, tá? Então, assim, por isso que eu amo o buttercream em todos os aspectos. Eu amo o buttercream, porque você vai ser uma confeiteira diferenciada com uma cobertura inovadora que está começando ainda no mercado de confeitaria no Brasil. Já tem bastante gente fazendo buttercream no Brasil, mas não se compara com as outras coberturas. Então, ainda é, sim, inovadora por causa disso, tá? Além disso, é uma cobertura gostosa, deliciosa. Não é como uma pasta americana, que não é gostosa e a gente não come. É gostosa e deliciosa. Os tipos de decoração que você pode fazer são infinitas, infinitas. Se você passear lá no meu feed do Instagram e no Facebook, você vai ver a infinidade de decorações que dá pra fazer com buttercream, porque ele fica duro na geladeira, então te facilita muito. Se você já tentou outras coberturas e não gostou de nenhuma em termos de decoração, não conseguiu fazer um bolo bonito, tenta o buttercream, que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer bolo bonito, até mesmo se você estiver começando, porque tem as técnicas de fazer um bolo um pouco mais rústico, para você que está começando poder esconder as suas imperfeições. Então dá para fazer bolo rústico, dá para fazer bolo moderno, dá para fazer bolo infantil, dá para fazer todo tipo de bolo com buttercream, é maravilhoso, tá bom? Maria perguntou, se usar o cacau em pó, tem que diluir com água ou usa seco? Tanto faz, tá? Já testei das duas formas e dá certo, tá? Eu até prefiro botar puro, sem diluir em água. Não fica com aqueles grãozinhos incomodando como o leitinho eu achei que ficou. As quantidades, Bujaldo, não sei, desculpa, não sei falar esse nome aí. Bujaldo Fátima, não sei. As quantidades de açúcar e claras e manteiga do buttercream eu vou dar no meu curso, que vai abrir as inscrições no dia 29 de março, tá bom? Essa é uma receita exclusiva para as minhas alunas do meu curso e eu só passo essa receita no meu curso. Dia 29 de março, às 7 da manhã, eu vou abrir as inscrições para o meu curso, tá bom? Chocolate em pó, Martins Lopes. Chocolate em pó, que porcentagem eu coloco? Você pode colocar qualquer tipo de porcentagem de chocolate em pó, 50%, 70%, você pode colocar qualquer um, sabendo que quanto mais percentual, ou seja, quanto mais sólidos de cacau você colocar no seu buttercream, né, para saborizar, mais escuro vai ficar o buttercream e mais potência de sabor de chocolate vai ter, tá? Mas eu já usei todos e fica bom, só que o chocolate ao leite, com menos percentual de cacau, fica com menos gosto de chocolate, fica mais suave. E o cacau 100% ou chocolate 100% fica com mais gosto de chocolate, um pouco mais potente sabor, tá bom? Shirley tá sonhando com buttercream, Jesus, porque buttercream é maravilhoso, tá bom? O valor do curso ainda não definimos, tá bom? A gente vai divulgar isso pra vocês aí nos próximos dias, tá bom? Amanhã... provavelmente amanhã vocês vão saber o valor do curso. Amanhã vocês vão saber o valor do curso. A gente tá fechando tudo isso e amanhã vocês vão saber o valor do curso. Fiquem tranquilos com relação a isso, tá? E na segunda-feira a gente abre as inscrições do nosso curso. Fiquem tranquilos com relação a isso, porque o valor vai ser acessível e todo mundo vai poder comprar. Obrigada, Raquel. Obrigada. Minha xará. Gente, então era isso que eu tinha para te falar. Eu indico demais que você veja a aula 3. A aula 3 está imperdível. Eu mostrei lá para vocês a montagem do bolo e decoração do bolo, tá bom? A gravação foi feita num estúdio, então a câmera vai lá dentro do bolo. Dá para te mostrar muito bem tudo que eu tô falando. A qualidade desse curso gratuito é a mesma qualidade de imagem e de som do curso pago. Conteúdo totalmente gratuito para vocês, então... Por favor, não perca essa oportunidade, porque domingo, 11h59, eu vou tirar do ar. E aí, quem perder, perdeu, tá bom?
Nayana, minha aluna querida, obrigada. Ela botou, vale qualquer investimento o curso. Obrigada, Nayana, você mora no meu coração. Nayana foi da primeira turma, agora a gente já vai abrir a terceira turma. E a Nayana foi na primeira turma e me deu esse voto de confiança. Fico super feliz com isso, Nayana, obrigada, você mora no meu coração. Já virou minha amiga agora, né, a Nayana, minha aluna. Obrigada, Deia, obrigada. Gostei das aulas, obrigada. Eu não tenho habilidade para trabalhar com chantilly. Se você não tem habilidade para trabalhar com chantilly, bate aqui. Eu também não tenho. Eu tentei chantilly e não consegui. Ficavam feios meus bolos. E buttercream é vida, tá? Buttercream dá certo. Vocês que olham meus bolos e acham meus bolos lindos, muito obrigada por isso. Buttercream. Buttercream faz o bolo ficar bonito, tá? Quero muito fazer seu curso, você é maravilhosa, que bom, fico super feliz, te espero lá, fica atenta que segunda-feira a gente vai abrir as inscrições, tá bom? E, gente, uma coisa que eu quero falar pra vocês, assim, com muita felicidade mesmo, é que a gente teve mais de 5.000, já estamos com 5.500 inscrições no evento Profissão Confeiteira Especialista em Buttercream, então... eu só tenho a agradecer a vocês a confiança, por terem confiado no meu trabalho e estarem me mandando tantas mensagens lindas de carinho, gostando do curso e tal. Fico super feliz com isso. Mais de 5.500 pessoas inscritas nesse mini curso online gratuito. Fico super feliz com isso e espero vocês na nova turma no dia 29 pra gente fazer muitos bolos e a gente poder mudar a nossa vida, a nossa realidade através da confeitaria. É nisso que eu acredito, mudar a realidade da vida das pessoas através da confeitaria com a melhor cobertura para isso, com a cobertura mais inovadora e lucrativa no mercado de confeitaria hoje. Eu acredito muito nisso e eu só falo porque eu acredito, tá bom? Eu também quero fazer o curso, obrigada, Dalva, obrigada Josi, obrigada, tá bom, gente? Obrigada por terem participado da live de hoje. Amanhã tem a nossa última aula, às 8 da manhã. Eu libero para vocês a última aula. Venham me dizer o que vocês acharam da última aula, tá bom? Amanhã a gente tem live também, tira dúvidas da última aula e de toda a semana pra gente recapitular todas as lives. Sábado e domingo tem live, gente. Vocês não vão se cansar de mim. E sábado e domingo... tem live de coisa que vocês adoram ver, que é de decoração de bolo. Sábado tem uma decoração, domingo também. 2h30 da tarde no sábado, 2h30 da tarde no domingo, mas eu vou liberar o post pra vocês saberem como é que vai ser essa live de sábado e domingo, tá bom? Esse curso gratuito que eu tô falando é clicar lá no link que tá na minha bio, clica no meu nome aqui, você vai cair lá na minha bio. Na minha bio tem lá, se inscreva, clica aqui embaixo, você clica, faz a inscrição. E aí você vai poder participar desse curso gratuito. Dalva, vai poder parcelar, viu? Vai parcelar em 12 vezes e o valor da parcela com certeza absoluta. Eu tenho certeza que você vai conseguir pagar, eu tenho certeza. Amanhã vocês vão saber tudo sobre o curso, o valor, tudo. Amanhã, na aula de amanhã, eu vou liberar o segredo que vocês estão querendo saber, tá bom? Um beijo pra vocês. Até amanhã, 8 da manhã, na nossa aula 4, na última aula. Eu espero vocês. Me mandem mensagem e amanhã, 7h30 da noite, live Tira Dúvidas, pra gente recapitular todo esse nosso evento maravilhoso que foi feito com tanto amor e carinho pra vocês. Eu e minha dupla dinâmica aqui, Raquel e Renata, quase uma dupla sertaneja, né? Minha dupla que a gente fez esse evento com muito, muito carinho pra vocês e dá muito trabalho, gente. Então vocês valorizem o trabalho das pessoas aqui, hein? Dá muito trabalho. Então vai lá ver, prestigiar e depois me manda mensagem pra dizer o que vocês acharam, tá bom? Um beijo pra vocês e até amanhã. Tchau!